Sexta-feira, 11 de novembro, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Entra em funcionamento a nova rotatória implantada na Rua Amazonas. Mais 78 estudantes são formados no programa Agente Mirim da Defesa Civil. Blumenau terá ampliação de rota de lazer durante o feriadão. E a vitória da APAN sobre o melhor time do país na Superliga de Vôlei. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A nebulosidade deve predominar nesse final de semana, mas o sol também deve aparecer. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Neste sábado vamos ter a presença de sol e meia variação de nuvens. A temperatura vai se elevar bastante, trazendo uma sensação de calor e abafamento, e a máxima fica em torno dos 30 graus. No entanto, há condição para chuva fraca e isolada nos extremos do dia do sábado, devido à atuação da circulação marítima direcionada para o Médio Vale do Itajaí. Já no domingo, vamos ter uma condição de tempo mais estável, mas durante a manhã o sol aparece, meio presença e variação de nuvens, auxiliando na elevação da temperatura. Mas a partir da tarde, a presença de áreas alongadas de baixa pressão vão favorecer uma condição de tempo mais instável no município, onde trazem pancadas isoladas de chuva, acompanhadas por trovoadas, e não se descarta a ocorrência de temporais isolados. Essa condição de instabilidade também se estende pela segunda-feira. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Entrou em funcionamento hoje a nova rotatória da Rua Amazonas, que fica lá em frente à empresa Bela Janela. O sistema ainda é provisório, já que falta a sinalização definitiva. Foram colocados cones para orientar os motoristas que devem prestar atenção ao passar pelo local. A rotatória é uma das obras de implantação do Corredor Sul e busca melhorar o fluxo de veículos na via. A Secretaria de Saúde informou que não haverá atendimento em unidades de saúde de Blumenau neste domingo e na próxima segunda-feira, ponto facultativo no município. Amanhã, sábado, os AGs do Centro e da Itoupava Central estarão atendendo. Na terça-feira da semana que vem, feriado da Proclamação da República, somente o AG do Centro estará com atendimento. A Defesa Civil de Blumenau formou mais uma turma de agentes mirins. Alunos de 3 escolas do município receberam os diplomas. A cerimônia de formatura foi realizada no Centro Empresarial de Blumenau. São 78 estudantes que cumpriram o compromisso com a Defesa Civil, participando de atividades e disseminando os conhecimentos no seu meio de convívio. É um conhecimento que eu quero passar para o futuro dos meus filhos, e os meus filhos passar esse conhecimento para mais pessoas, sabe? Como minha professora diz, a gente não tem que guardar o conhecimento para a gente mesmo, a gente tem que repassar esse conhecimento para que o nosso Brasil seja um Brasil melhor, né? Desde 2013, os programas da Defesa Civil na escola e agentes mirim já atenderam mais de 6.000 estudantes em 359 escolas da rede pública e particular de Blumenau. Nós somos uma cidade que ao longo dos seus 172 anos já tivemos 95 enchentes. Então qual é o caminho para a gente continuar sendo uma cidade resiliente? Preparar o homem, a mulher, o empresário, o gestor do futuro através dessas crianças para que eles estejam cada vez mais orientados a tomarem as melhores decisões quando essa situação chegar. Quiçá, nunca sejamos confrontados mais com uma enchente, com alguma outra situação. Mas nós acreditamos que quanto mais prepararmos a nossa criança, o nosso adolescente, melhor nós enfrentaremos e melhores resultados teremos na vida e no futuro da nossa cidade. 12 linhas do transporte coletivo de Blumenau terão ajustes de horários a partir da próxima semana. As alterações são nos troncais 10, 32, 80 e 81. E nas linhas alimentadoras 405,
504, 506 e 507, 703, 122, 125 e 804. Os ajustes podem ser conferidos no site da empresa responsável pelo serviço. O programa Entra 21 começa uma nova fase. A partir de agora, a corrida é pela empregabilidade dos mais de 650 alunos formados pela edição deste ano do programa que capacita de forma gratuita mão de obra em tecnologia. As empresas interessadas em contratar podem ter acesso gratuito ao dossiê dos participantes. No documento estão as habilidades, a formação e a capacitação de cada um. O feriado será marcado por 2 rotas de lazer em Blumenau. Quem estiver pela cidade terá diferentes alternativas para se distrair. Neste domingo, além da tradicional rota de lazer da Rua 15, está prevista também a Feira de Artesanato Sou Riso, das 9 às 16 horas, próxima ao Banco do Brasil. No feriado, haverá mais uma rota de lazer, fazendo com que a via fique novamente interditada para veículos. Os museus de arte de Blumenau, de hábitos e costumes e da família colonial, assim como o Mausoléu Doutor Blumenau, também estarão abertos nesta terça-feira. A Prefeitura de Blumenau não terá expediente na próxima segunda-feira. O dia 14 é ponto facultativo no município. Sendo assim, apenas os serviços essenciais estarão funcionando e em forma de plantão. Boa noite. O destaque do esporte hoje fica para o Campeonato Municipal de Futebol Amador, semifinais da competição que acontecem neste domingo. As 2 partidas de volta que vão definir os finalistas da competição. Lá no campo do Atlético Itopava, o Atlético recebe o Canto do Rio. Na ida, a equipe do Canto do Rio venceu pelo placar de 3-1. Agora, o Atlético precisa vencer por 3 gols de diferença ou 2 gols para levar a partida para as penalidades máximas para chegar à grande decisão. Também, a outra partida da semifinal da competição acontece lá na Associação da Maba do Baden-Furt. A equipe do Salto do Norte vai enfrentar a equipe do Lois, que é o mandante desta partida. Na ida, empate em 1-1. Agora um novo empate leva a partida para a prorrogação, a melhor pela direto para as penalidades máximas. Nós não teremos prorrogação nas semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Blumenau. Os 2 jogos com entrada gratuita marcados para 15 horas e 30 minutos. Os Jogos Abertos Santa Catarina está a todo vapor na cidade de Rio do Sul, onde Blumenau está disputando a competição. Hoje foi estreia do basquete masculino e também do futsal masculino. Os resultados você acompanha através das redes sociais da TV Galega e também da rádio Blue Sports, que faz a cobertura completa da competição em loco na cidade de Rio do Sul. Grande abraço e um bom final de semana a todos. A seguir vamos falar sobre a importância de uma boa comunicação e o desafio de empreender nesse setor. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon,
distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão, acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Bom Motor, as melhores bombas e motores. Presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Estamos de volta no Jornal de Blumenau, abrindo, como tradicionalmente, o nosso bloco de entrevista, e cada vez mais a comunicação vem ganhando importância também no mundo dos negócios. Saber se comunicar com clientes tem sido um desafio, principalmente na era das constantes mudanças provocadas por redes sociais. E empreender nesse mundo da comunicação é um desafio ainda maior. Para falar sobre esse tema tão importante, eu converso agora com a Cristiane Suete, que é jornalista, empreendedora, sócia fundadora da Prece Comunicação. Cris, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês, voltar aqui a uma das minhas antigas casas também, que é a TV Galega. Estou muito feliz pelo convite. Como é que o jornalismo e a comunicação surgiram na tua vida? O que te atraía por esse lado? Olha, Jorge, eu costumo dizer assim que desde criança eu já tinha um pouco desse lado empreendedor e dessa paixão pelo jornalismo. Eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiz um curso de datilografia, que muita gente hoje já nem sabe mais o que é uma máquina de escrever, mas eu fiz um curso de datilografia e comecei a escrever historinhas em casa, na máquina. E além de escrever as histórias, que aí já mostrava o meu lado assim voltado para essa questão da escrita, o meu interesse pelo jornalismo, eu vendia para os meus pais, vendia para minha família. Então eu brinco que aí já começou a despertar, eu acho, um pouco desse interesse de empreender também, de empreender dentro da comunicação. Mas brincadeiras à parte, assim, sempre me interessei muito por leitura, por me informar, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de escrever, de me expressar através da escrita, e quando eu tive que decidir qual carreira seguir ali pelo primeiro, segundo ano do ensino médio, eu lembro que eu assisti a uma palestra vocacional na escola com um jornalista, A gente tinha lá a semana de várias profissões e tal. E aí um jornalista que depois veio até a ser meu professor na Univale falou sobre a carreira de jornalismo e a partir dali eu me identifiquei e me apaixonei pela área e foi assim que eu decidi então iniciar o curso de jornalismo e até hoje é algo que não me arrependo nem um dia da minha vida. Como é que foram os primeiros passos na profissão? E nesse percurso teve algo que te marcou, que te deixou uma marca?
Certamente, né? Acho que teve vários momentos, assim, mas para responder a tua pergunta inicialmente, os primeiros passos, eu já no início da faculdade, lá em 99, já comecei a trabalhar na área. Então isso foi muito legal, muito produtivo para mim, porque aí eu já estava na faculdade e conseguindo exercer a profissão, né, de jornalista, como estagiária, enfim, mas já dentro do mercado de trabalho. Comecei no jornal econômico do Toné, trabalhei uns meses com ele e aí depois fui para comunicação política, né? Trabalhei bastante tempo na Câmara de Vereadores, lá na assessoria de imprensa, na TV Legislativa. Me apaixonei pela assessoria de comunicação, né? Tanto que segui depois essa carreira também. Mas trabalhei aqui na TV Galega, né? Em TV também, em rádio, na Rádio CBN, na extinta Folha de Blumenau. Então consegui transitar um pouquinho por cada área do jornalismo, né? E conseguir aprender um pouquinho de cada área. Mas acabei seguindo carreira na comunicação corporativa. Depois da faculdade fiz uma especialização nessa área. Agora, até recentemente, voltei para a academia, estou fazendo mestrado em administração também, que está me dando um leque, ampliando muito mais o meu leque também de conhecimento, que está sendo muito legal. Mas quando você pergunta se algo marcou, claro que teve vários episódios, várias histórias que eu poderia falar, mas uma coisa que me marca muito, Jorge, dentro dessa carreira, foi a possibilidade de conhecer tanta gente e de trabalhar com tantos profissionais do jornalismo, daquele jornalismo antigo, né? Das pessoas assim que começaram a história do jornalismo em Blumenau. Então até hoje eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, sabe? E posso citar nomes aqui como Ademir Gili, que foi um dos primeiros apresentadores da TV Coligadas, que foi foi meu chefe, foi um grande espelho para mim. Rodolfo Sestrem, Carlos Braga Miller, com você, né, Jorge? Com Adriana Kraus, o Pancho, Denise Bichling, Minosso. Então assim, tem vários nomes que eu vou pecar aqui se eu tentar falar de todos, porque eu vou certamente esquecer de algum no caminho. Mas isso é uma coisa que marca muito a minha história, de ter tido a oportunidade de aprender com tantas pessoas, né? De trabalhar com todas essas pessoas, e que é algo que eu assim, levo sempre comigo, sabe? O aprendizado que eu tive com cada um desses profissionais. E outra coisa hoje, assim, que me marca é o fato de poder contar histórias de pessoas, de empresas que fazem a diferença, né, na comunicação corporativa. Assim, a gente, no nosso trabalho de assessoria de imprensa, a gente conhece muitos negócios diferentes, muitas pessoas que trabalham com inovação, que trabalham com saúde, com tecnologia, com as mais diferentes áreas, no associativismo, né, e que realmente fazem a diferença. E a gente poder levar essas histórias ao conhecimento do público é muito legal e muito gratificante. Sem dúvida nenhuma. Como é que nasceu essa ideia de empreender na comunicação? Você já tinha isso em mente, de ter um próprio negócio? Eu já tinha, sempre durante a faculdade, durante a especialização também sempre pensava nisso, né? E aí em 2008 surgiu essa possibilidade, quando o Pancho, o Francisco Fresar, a gente numa conversa, ele disse: Cris, eu falei para ele sobre isso, né, sobre essa minha vontade. Ele disse: Cris, eu tenho uma pessoa certa para ser a tua sócia, que é uma jornalista que eu conheço e que também gostaria de abrir um negócio e tudo mais, e me apresentou a Fernanda, que é a minha sócia. E eu digo sempre assim, que a Prece tem duas mães e um pai, porque o Pancho foi o pai realmente da Prece, foi quem nos incentivou, o motivador, que passou os primeiros clientes pra gente, então foi muito legal. E foi isso, assim, foi uma oportunidade, né, de clientes que ele tinha, que acabou passando pra gente, de eu conhecer a minha sócia Fernanda e começar a Prece lá em 2008, a gente vai fazer 15 anos agora no ano que vem. Por que Prece? Então, isso foi uma coisa assim que a gente queria criar uma identidade com Blumenau, né? Eu sou de Blumenau, eu tenho muito forte assim essa cultura da nossa cidade, assim, gosto muito de preservar também a cultura da nossa cidade. Então a gente queria um nome em alemão, para a gente conseguir também ter essa ligação, né? Estabelecer essa ligação com a cidade. Só que você sabe que os nomes alemães não são muito fáceis de pronunciar. A gente queria um nome simples, né, que representasse o nosso negócio e que fosse em alemão. E aí, pesquisando, falando com algumas pessoas e tudo mais, chegou o Presse, que é imprensa em alemão, né? Um nome fácil de falar, que todo mundo já português e tá tudo certo, né? E tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a identidade da cidade também.
Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, né? No início desse negócio? Na época lá que vocês começaram, a assessoria de imprensa não tinha um papel tão importante, digamos, para a nossa região aqui, né? Como se tem hoje em dia, né? Mas sabe que isso, Jorge, eu até considero uma vantagem, porque era um mercado ainda muito pouco explorado. Existiam pouquíssimas empresas de assessoria de imprensa, pouquíssimas pessoas que faziam de uma forma mais profissional ou mais formal esse trabalho. Então isso até foi interessante por conta disso, né? Mas por outro lado também a gente fala que o serviço de assessoria de imprensa, de comunicação corporativa é uma venda educativa, né? Que a gente tem que primeiro mostrar para o cliente, mostrar para a empresa o que é o nosso trabalho. Sim. E os resultados que ele pode trazer, porque muita gente ainda desconhece, né? Então esse realmente foi um desafio. E claro, outros desafios que eu posso te falar, Jorge, empreender no Brasil não é fácil em nenhuma área, né? Então tem sempre a questão, né, da carga tributária, das legislações que mudam o tempo inteiro, enfim, a questão da gestão de pessoas, de aprender a administrar uma empresa, que isso a gente não aprende na faculdade de jornalismo, né? Então tudo isso, assim, com o tempo a gente foi desenvolvendo, a gente teve que desenvolver novas habilidades também para conseguir encarar esses desafios aí de quase 15 anos, né? O fato de trabalhar com comunicação, ter estudado comunicação, né, ter feito jornalismo, isso facilita esse trabalho com pessoas? Eu acredito que sim. Porque assim, a gente trabalhando com comunicação, claro que a gente acaba talvez adquirindo ou treinando, né, essas habilidades também de se comunicar, a própria questão da negociação e tudo mais, a gente acaba aprendendo, né, ao longo do tempo, aí na faculdade, fora dela, no trabalho também. Então eu acho que facilita sim. Qual é a estrutura da Prece hoje? Bom, hoje nós temos 2 escritórios, né? Um aqui em Blumenau e um em Tubarão. A Fernanda, minha sócia, cuida do nosso escritório lá em Tubarão, que a gente viu também recentemente, faz uns 2 anos, uma oportunidade de negócios lá também para atender as empresas da região sul do estado. E estamos com uma equipe de 8 pessoas, de 8 profissionais. Quem diria, né? A gente, assim, nós até já tivemos equipe maior, mas a gente decidiu reduzir mesmo por uma questão estratégica, assim, porque acho que o nosso foco é esse, assim, é se manter, sabe, do tamanho que nós estamos, e conseguir atender bem nossos clientes. Hoje a gente tem uma cartela de 30 e poucos, quase 40 clientes. Então a gente tá feliz, assim, do jeito que nós estamos hoje. Bom, mas nesse período todo aí, entre jornalismo, empreendedorismo, você casou, teve filho, e hoje divide com o marido, com o filho e com o trabalho o tempo que você tem, né? Como é que está sendo conciliar tudo isso? Verdade, Jorge, esse foi um outro grande desafio que surgiu aí no caminho, né? Tanto para mim quanto para Fernanda, que foi a maternidade. E a gente sabe como é difícil para as mulheres conciliar a vida em casa, família, trabalho, filho, né? Não que para os homens não seja difícil também, mas a gente sabe que existe bastante diferença ainda, né, nessa questão. Mas como somos 2 sócias mulheres, a nossa equipe é prioritariamente feminina sempre. Não é algo pensado, mas assim, normalmente, né, ao longo desses 15 anos, assim, a gente teve muito mais mulheres do que homens. Então a gente acaba também tendo uma compreensão maior, né? E consegue equilibrar, consegue ajustar os horários, consegue ajustar com os clientes também. A pandemia nos mostrou também muito essa questão, assim, de como a gente pode ter mais flexibilidade também, né? Então a questão do home office, a gente viu que as coisas podem fluir de uma forma mais natural. Isso foi legal também, assim, se a gente pode dizer que teve um lado positivo da pandemia, eu acredito que a gente pode apontar esse, né? A relação de trabalho com o cliente, com o funcionário, acabou ficando um pouco mais leve nesse sentido também. Então, a gente dá um jeito, né? Assim, os desafios são diários, mas a gente consegue conciliar tudo. Falando um pouquinho sobre a importância da comunicação, né? Por que as empresas devem se preocupar também
com a comunicação e como isso pode ter resultados positivos, por exemplo, no mundo dos negócios. Uhum. Eu acredito, Jorge, que as empresas elas estão cada vez mais atentas para a necessidade de se comunicar com o público de uma forma mais transparente, de ter um diálogo mais aberto, principalmente com as redes sociais, com esse excesso de informação que a gente tem hoje, que a gente estava conversando aqui até antes de iniciar a entrevista. É importante que as empresas se posicionem e os próprios clientes, os próprios consumidores, eles estão buscando mais essa identificação com as empresas, né? Então, eles querem empresas que mostrem que os propósitos sejam parecidos com os deles, que os valores façam sentido para eles, né? As pessoas não têm mais consumido por consumir, elas buscam empresas que tenham esse propósito e esse valor semelhante. Então, a comunicação corporativa, ela vai ajudar as empresas nesse sentido, né, de mostrar para o público quem elas são, quais são os valores que elas têm, o que elas defendem, e mostrar os seus produtos, os seus serviços, as iniciativas que elas têm de uma forma positiva na imprensa, né? Falando nisso, em comunicação, redes sociais, a liberdade que se tem na internet, é muito comum às vezes, por exemplo, né, uma empresa na sua rede da empresa, né, ela ter lá toda uma dedicação à comunicação, mas o proprietário, o empresário, o diretor, na rede dele, né, ter algumas expressões diferenciadas, né, e até onde é necessário ter esse cuidado, até onde a imagem do pessoal pode influenciar na imagem empresarial. Esse é um cuidado bem importante, Jorge, principalmente para empresas maiores, assim, em que o proprietário ele personifica a empresa muitas vezes, né? A gente vê a cara do proprietário como sendo a cara da empresa, né? Então tem que ter realmente esse cuidado, né? E muitas vezes a gente trabalha com isso também, a gente trabalha tanto as redes sociais, por exemplo, pessoais do proprietário, do CEO, dos sócios, quanto as redes da empresa, para que exista esse alinhamento, assim, e esse harmonia, equilíbrio, né? Exatamente, é muito importante. Para que um acabe ofuscando o outro. Exatamente. Né? E não só ofuscando, mas também, às vezes, contrapondo. Né? Às vezes, a empresa tem um discurso e o presidente... alguém tem outro. Né? Então já tem que acaba ter esse gerando cuidado. Conflito. Exatamente. Aí, né? Tem que cuidar. Para a gente ver como é importante a comunicação. Né? A gente está falando de uma coisa que cresceu muito com o avanço das redes sociais, da internet, que é a comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre mulher empreendedora. Nós vivemos aqui em Blumenau e aqui muitas mulheres empreendem ou tentam empreender, né? É um bom local para a mulher investir no próprio negócio? É bem recebida a mulher no mundo dos negócios aqui em Blumenau? Eu acredito que isso tem mudado de uma forma positiva nos últimos anos, Jorge. Eu não tenho dados para te falar agora, né, de números de Blumenau, mas pela experiência que a gente tem vivido, né? Eu vou te dar um exemplo. Pela primeira vez, a ACIB, a Associação Empresarial de Blumenau, tem uma vice-presidente mulher, que provavelmente vai ser a próxima presidente, né? A gente tem visto uma força feminina muito grande crescendo aqui. Empresas de tecnologia, nós temos muitas empresas que são clientes nossas, que são lideradas por mulheres. Cada vez mais a gente vê mulheres assumindo cargos de liderança, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que não só o local, mas o tempo que a gente está vivendo é propício para isso. Sabe? É claro que a gente, como eu falei, a gente acaba enfrentando mais desafios, né, do que os homens, mas acredito assim, eu sou bem positiva nesse sentido, assim, eu acredito que a gente vai cada vez mais conseguir ocupar o nosso espaço. Tomara. Cris, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, um prazer. E aqui nós vamos fechando a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se vê por aqui. Até lá.